Senhor presidente, boa tarde, muito obrigado. Demais deputados, pessoas aqui presentes na Alerj, Pedro Duque, Anderson Sansão, Luciana, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fernando. Bem, o meu assunto de hoje irá versar na solidariedade à ministra Damares Alves, que nos últimos dias, em decorrência de ter se posicionado enquanto ministra do Estado brasileiro e ser a favor da possibilidade de colocar à disposição, principalmente dos jovens, uma forma segura de se evitar doenças sexualmente transmissíveis e uma gravidez dita não desejada, mencionou que iria incentivar, como política pública, a abstinência sexual. E ao fazer isso, a ministra começou a ser ridicularizada. Houve uma tentativa covarde de querer assassinar mais uma vez a sua reputação, por estar defendendo aquilo que é correto, independentemente se os jovens ou se outra qualquer pessoa irá aderir a isso ou não. Independentemente disso, nós não podemos deixar de incentivar o que é verdadeiro, o que é justo, o que é nobre, o que é correto, porque outras pessoas poderão não aderir. A verdade deve ser incentivada sempre, em todas as situações, em todos os casos, em todas as possibilidades, e por isso a ministra Damares Alves está de parabéns. Mas vejam, ao mencionar que incentivaria a abstinência sexual, muitas pessoas, como eu dissera, começaram então a uma grande zombaria. E a Defensoria Pública da União resolveu então entrar no circuito e encaminha à ministra um ofício que, dentre outras coisas, pede informações sobre a possibilidade do Ministério, comandado pela ministra Damares, colocar como política pública à disposição dos jovens, e não de forma exclusiva, mas colocar à disposição deles os benefícios trazidos pela abstinência sexual, ou, como queiram outros grupos, pela vivência da castidade. Pois bem, lá pelas tantas, no documento da Defensoria Pública da União, na página 21, os defensores dizem o seguinte: atenção, tendo em vista todo o exposto, para que a política pública aventada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos atinja a finalidade de prevenção à gravidez na adolescência, recomenda-se, a partir de agora, então, a Defensoria Pública da União vai fazer algumas recomendações. E eu fiz questão de grifar um trecho da recomendação da Defensoria Pública da União. Vamos a ele, então. Recomenda-se que não seja veiculada campanha na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, semana que inclui o dia 1º de fevereiro, que identifique a abstinência sexual
como principal método contraceptivo. Em nenhum momento a ministra disse que seria o principal método. Então, nós já temos outro problema nesta recomendação logo no início. Eu prefiro acreditar que houve um equívoco da Defensoria Pública da União. Eu prefiro acreditar nisso. Então, eles dizem que identifica a abstinência sexual como principal método contraceptivo, ou que o destaque em relação aos demais métodos de eficácia cientificamente comprovada para a diminuição das taxas de gravidez na adolescência, uma vez que, como demonstrado, as campanhas que pregam a abstinência sexual não encontram suporte científico e não atingem os objetivos de prevenção da gravidez na adolescência. Abro um parênteses aqui. As campanhas que pregam a abstinência sexual não encontram suporte científico. Mas como que isso pode ser verificado se no Brasil, até onde eu me recordo, a abstinência sexual, a castidade, nunca foram colocadas como políticas públicas? Prefiro acreditar novamente que a Defensoria Pública da União, mais uma vez, se equivocou neste momento. Como que você vai chamar a atenção e dizer que algo não pode ser comprovado, pelo menos aqui no Brasil, se nunca houve um incentivo a tal realidade? Como que você verifica algo que não existe? Como que se verifica algo que não existe no que diz respeito a esse tipo de campanha? Mas se a Defensoria Pública da União tivesse feito uma apuração minimamente detalhada, descobriria que o Uganda, país africano, reduziu drasticamente os índices de AIDS ao incentivar a mesma política que a ministra Damares está incentivando. Se os defensores públicos da União passarem a ler, passarem a acompanhar o jornalismo praticado pelo Terça Livre, eles serão bem informados e formados e descobrirão que lá o Terça Livre colocou essa reportagem. Uganda diminuiu, repito, drasticamente os índices de contaminação por HIV a partir da propagação de uma campanha de abstinência sexual, da vivência da castidade. Mas prosseguem os defensores públicos na recomendação que estou lendo. Vou repetir. Uma vez que, como demonstrado, as campanhas que pregam a abstinência sexual não encontram suporte científico e não atingem os objetivos de prevenção da gravidez na adolescência, podendo ainda trazer riscos de desinformação dos adolescentes e os desdobramentos decorrentes dela, ao não privilegiar a adequada orientação quanto ao uso de métodos reconhecidamente eficazes. Premissa falsa, conclusão falsa. Eles estão partindo do princípio que a ministra está colocando isso de forma exclusiva e ela não está. Repito, é mais uma possibilidade. Mas aí, lendo este ofício, uma curiosidade me surgiu. E eu gostaria muito que os defensores públicos da União me respondessem.
São duas perguntas muito simples. A primeira pergunta: qual é a doença sexualmente transmissível contraída a partir da abstinência sexual? Vou repetir. Qual é a doença sexualmente transmissível contraída a partir da abstinência sexual? Segunda pergunta que eu tenho a fazer aos nobilíssimos defensores públicos da União: qual é a mulher que tenha ficado grávida, vivendo a castidade e a abstinência sexual? Não vale dizer Nossa Senhora, porque até onde eu sei, Nossa Mãe Maria Santíssima foi a única. Então eu gostaria muito que os defensores públicos da União e todos aqueles que estão querendo ridicularizar a ministra Damares possam responder a essas perguntas que eu acabei de formular. E digo mais, já caminhando para o fim, senhor presidente, eu não sou contra uma sexualidade sadia, porque para mim essa sexualidade sadia só existe dentro do matrimônio. Mas não é sobre isso que nós estamos tratando aqui. Eu sou favorável sobre valores morais, sobre princípios, sobre que tudo isso seja propagado, divulgado, incentivado. Mas mesmo assim, ainda não é o tema principal aqui. O que está sendo tratado aqui é o direito de um ministro de Estado colocar à disposição do seu povo algo que é correto, justo. E nós não podemos permitir que este direito do povo brasileiro seja enxovalhado por meia dúzia de revolucionários sexuais que querem um só pensamento, uma só atitude, um só método. Não! Cadê os defensores da pluralidade nesse momento? Ministra Damares, não recue! Não recue! O povo brasileiro que é conservador está com a senhora, porque nós escolhemos o lado certo da história. Muito obrigado, senhores, e que Deus nos abençoe.